Oi, esse é o canal da Comunique e hoje a gente vai falar com a Jerusa, psicóloga e neuropsicóloga que trabalha com enfoque em TDAH. Antes da gente começar a conversar, eu vou te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui pra gente. Tudo bem? Tudo, querida, e contigo? Tudo bem também. Vamos conversar sobre esse Vamos. assunto que eu nem contei para eles ainda, mas é TDAH em adolescentes e adultos. Diagnóstico, terapia, tratamentos e tudo mais que a gente precisa falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que, na nossa vivência da clínica, vem muito depois do diagnóstico dos filhos. Sim. Tanto TDAH quanto TEA. Então, nada melhor que um especialista para conversar com a gente sobre isso e explicar como é que acontece, por que eles procuram, quando que eles procuram, tudo mais. Fala para mim um pouquinho do teu trabalho. Então, Tamires, eu tenho um consultório em Palhoça, né? Eu atendo o público infantil, adolescente e adulto, com foco em TDAH, tá? Mas atendo outras demandas também. A gente atende também, faz terapias de casais, mas o foco mesmo é TDAH. Tá? E hoje o TDAH, o público que tu mais atende são crianças, adolescentes, adultos ou é muito misturado? Misturado. Bem misturado. Vamos focar um pouquinho nos adolescentes e nos adultos. Esses adolescentes e adultos que tu atende são pessoas que chegaram já para ti com um diagnóstico, com uma desconfiança, ou que estavam em terapia e de repente, opa, pode ter um diagnóstico, uma neurodivergência aqui, vamos ter que investigá-la mais a fundo. Então, eles começam com a ansiedade, eles vêm pra gente com ansiedade e a gente percebe que tem outras coisas ali. O principal é mudança de emprego. O maior fator é como eles dizem assim, eu não consigo me fixar num emprego só. Mudanças de emprego, relacionamentos, manter relacionamentos. Tem um que é assim, hoje, bem característico, sim, é vício. Pornografia, isso eu tô falando de adulto, tá? Pornografia, vício em jogos, bebidas alcoólicas, outros tipos. Compras, compulsão, né? Principalmente mulheres. Homem é mais pornografia e mudança de relacionamento e emprego. E mulheres é compra. Compulsivamente compra as mulheres. E alimentação. Para mais ou para menos? Para mais. Para mais. Para mais. Sempre para mais. Porque o fator ansiedade pode também levar para menos, né? Sim, mas não nesse caso. Quando tem TDAH junto, é para mais. Ai, incrível. E como é que funciona o diagnóstico de um adulto? Antes de eu te perguntar isso, eu quero te perguntar um ponto que eu acabo escutando bastante dos pais no consultório, que é o seguinte. Talvez eu também tenha TEA, talvez eu também tenha TDAH, mas eu já sou adulto, eu já tô velho, por que eu vou diagnosticar? Não tem por que eu ir atrás de um diagnóstico. Por que a gente ir atrás de um diagnóstico mesmo que ele não esteja, que ele não esteja mais dificultando a nossa vida ou gerando um atraso de desenvolvimento, porque as crianças vão para o consultório porque estão atrasadas no desenvolvimento. E um adulto já está funcional, já está trabalhando, já casou, já teve filho, já fez a vida como queria, né? Já segue uma rotina, segue uma rotina. Por que para um adulto também é importante um diagnóstico, é interessante que ele vá atrás desse diagnóstico se houver desconfiança dele? Então, a pessoa está acostumada, na verdade, com a vida dela. Então, ela não percebe que ela tem atrasos, que ela precisa de ajuda, que está dificultando a vida dela. Se ela soubesse o quanto o tratamento traz benefício para ela, mesmo sendo adulta, ela iria atrás do diagnóstico. Que tipo de benefício tu conseguiria me dizer assim? Primeiro, né, dependendo do adulto, ele vai tomar medicamento. Né? Vai começar, tem a Ritalina, né? Todos os medicamentos ali, vai ter que ver qual que cabe melhor para ele, porque o medicamento, às vezes, o que faz bem para mim não faz bem para ti, isso é fato, já aconteceu de começarem, não, mas eu não quero mais fazer esse tratamento porque o remédio foi ruim para mim. Tenta outro, porque o organismo de todo mundo é diferente um do outro.
Sim. Né? Então, acaba que às vezes a pessoa não quer continuar o tratamento medicamentoso. Mas é muito importante quando o psiquiatra indica. Porque o que acontece? Tem gente que chega assim, eu não quero me medicar. Tem preconceito. Tem medo. Calma. Você ficar sem o medicamento é pior do que tu. Que eles lêem a bula e começam, a contraindicação. Olha o que dá. Mas até aspirina tem contraindicação. Exatamente. Só que eu sempre digo, é um tratamento, você vai fazer um acompanhamento certinho, quem sabe lá na frente você não precisa tomar. Mas nesse momento, toma, que é melhor tu tomar o medicamento, fazer o tratamento correto, para depois seguir em frente. Seguir em frente com ou sem a medicação. Uma coisa que eu fico muito é bem comum de a gente ter lá na clínica, é como a gente atende crianças, né? E às vezes a gente precisa solicitar que os pais procurem um médico para ver a questão da medicação e tal. Essa coisa, mas vai ficar dependente da medicação, né? E o adulto também tem isso. Sim. Né? Preconceito, não é preconceito, medo, né? Sim. Dele. E uma conversa que daí eu não sei nem se eu tô certa nesse sentido, talvez tu consigas me orientar melhor. Mas eu falo muito pra esse gente, e se ficar dependente? Não é ficar dependente. E se você precisar para sempre? Qual é o problema? Exatamente, Tamires, porque é o seguinte, as outras pessoas que têm pressão alta, eu tenho Hashimoto, eu preciso tomar o meu medicamento todo dia. Sou obrigada a tomar, senão vem todos os efeitos da... contrário. Então, assim, por que eu posso tomar esse medicamento e eu não quero tomar o outro? Tem gente que chega lá, não quero tomar... Tu toma... Qual medicamento tu toma todo dia? Pressão... Qual é a diferença? Exatamente. Não te faz tão bem tu tomar o medicamento da pressão? Então, olha só. É a mesma coisa com o medicamento do TDAH, do TEA, né? De todos os medicamentos para a saúde mental. Parece que por ser uma medicação para a saúde mental, não parece, né? A gente sabe que existe um preconceito muito grande. Sim, existe. Isso é uma coisa que tem que deixar muito clara, assim. O TDAH, o TEA, eles levam a questões de saúde mental. Né? Eles são transtornos do neurodesenvolvimento, mas eles levam, se não tratados, eles vão levar a questões de saúde mental, e mesmo tratados, eles também podem levar. Pode. Ansiedade, depressão, ideações, né? Enfim. Mas a saúde mental é uma coisa que você falou, primeiro que você falar, é um problema de saúde mental. Parece que você tá... Acabou. Né? Olha, já vem outro mundo na cabeça, outra história, aquilo ali cessou, né? E parece que tomar um remédio para isso te faz mais fraco. Exatamente. Te faz menos competente, te louco. Faz louco. Eu não vou tomar medicamento, eu não sou louco? É claro que não, ninguém está dizendo isso. Tem muito preconceito ainda contra o medicamento. Então daí a gente faz toda uma psicoeducação, né? Que é muito importante, tanto com ele quanto com a família. Principalmente quando é adolescente também. Adolescente. Mas pelo adolescente ou pela família do adolescente? Pela família. Então, mais ou menos, deve ser mais ou menos o que a gente pega com as crianças, assim, vai tomar mesma coisa. Para sempre. Mesma coisa, as crianças também. Pior ainda, tá? Os pais têm muito mais preconceito quando tem filhos, criança, pequenos, né? Bem pequenininhos, assim, 5, 6 anos, eles têm bastante preconceito. Daí vem dos pais. Mas assim, como tu perguntou, né, Tamires? Sim, ajuda muito, sabe, o tratamento depois de adulto. Ajuda, faz uma diferença enorme. Não é nem tanto assim para ele, também é para o meio que a pessoa está inserida. Porque assim, conviver com uma pessoa que tem um diagnóstico, isso é uma temática bem interessante, é difícil, tá? Teve um paciente meu que a esposa disse assim, Jerusa, ele está recebendo o tratamento, ele tem o diagnóstico, ele está todo o tratamento. E nós, como é que ficamos? Nossa! Foi forte? Porque a gente não pensa que a família está sendo afetada. Muito afetada. Gente! Muito afetada. Muito afetada. Eu recebi uma ligação de uma menina que morava na Inglaterra, que ela assim, o que eu faço? Eu disse, como assim?
Não, porque assim, ó, tá difícil, não tem como. Se eu soubesse, ela era 1 ano e pouco casada, se eu soubesse, eu não tinha casado. Meu Deus, não tem gerenciamento financeiro, não tem gerenciamento de nada, sabe? Então, assim, estava afetando ela. Então, assim, o meio que ele está inserido é bem complicado, Tamires, porque, assim, daí fica aquele jogo, assim, pessoas, né, que são casadas com pessoas, ou, né, o pai, a mãe, de um lado, sofrendo, e tem que dar apoio para aquela pessoa que ela que tem o diagnóstico. Ela que está sofrendo. Mas o meio dela também está em sofrimento por todos os comportamentos que ela tem por causa do diagnóstico, principalmente não tratado. E nós não temos pesquisa, tá, sobre isso, cuidados com os familiares. É um déficit que nós temos, tá? E eu imagino que seja porque, assim, a gente não tem nem quando a gente fala de mães de autistas, né? Que são tantos, a gente vê como é... E a gente fala mães porque hoje, socialmente, a maior parte são mães que fazem toda essa... Acompanhamento, obrigada. Eu imagino de familiares de adultos diagnosticados, porque já é difícil... Eu acho que são dois cenários bem distintos, né? Talvez até 3 possíveis cenários. O primeiro, a pessoa não tem diagnóstico. Aí você não entende por que a pessoa faz aquilo. Exatamente. Meu Deus, por que você faz isso? Por que você não é organizado? Por que você... Eu já falei que não é para deixar esse negócio aqui em cima e você insiste em deixar aqui, mas a desatenção leva, né? Ou por que você comprou isso aqui? Você foi impossível na compra disso aqui, não precisava, olha só como foi caro, era só dar uma... né? Então vai tudo isso. Aí pós-diagnóstico, né? A pessoa, o parceiro, no caso de casais, deve se culpar. Meu Deus, eu não fui sensível o suficiente para ver que ela estava passando por uma situação. Quem está tendo diagnóstico, eu acho que daí essa pessoa tem mais 2 cenários. Realmente, temos um problema aqui, vamos ter que resolver. Ou, já que eu sou assim mesmo, deixa. Se ela entra no... Temos um problema que vamos resolver, ok, para o parceiro, então ela vai se tratar, o parceiro também vai fazer uma terapia porque ele vai precisar, mas se ela entra no modus operandi de, já que eu sou assim, então deixa, eu faço isso por causa que eu tenho tal coisa, aí o parceiro se lascou, né? Porque ele não vai conseguir fazer sozinho todo o movimento de mudar o comportamento do outro, porque o comportamento do outro a gente não muda, a gente muda o nosso. Né? Não. Ainda mais em relacionamento, seja ele qual for. É uma loucura. Sim. Porque é capaz do parceiro, não falo nem o parceiro afetivo, ele fica doente junto. Doente no sentido assim, se a pessoa tem uma ansiedade, tem uma depressão, né? Não que o TDAH seja, sabe que é um transtorno, mas ele adoece do lado de uma pessoa que não se trata. Sim, sim. É a mesma coisa das mães com TEA, né? Que elas estão tão cansadas, elas dizem, quem vai nos acolher? E daí, Tamires, tem a questão financeira também. Porque assim, ó, uma criança que ela vem com diagnóstico, do TEA, por exemplo, sempre tem comorbidade, como o TDAH também. Então, tu tem toda, né? Tu tem psiquiatra, tu tem neuro, tu tem psicólogo, tu tem TO, tu tem fono. Então, isso tem um custo, né? E daí, assim, os pais, eles investem nos filhos. E que só, às vezes, não tem condições financeiras para tratar o restante da família. Isso não é incomum de acontecer. E quando adulta, acontece a mesma coisa. Né? Mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, tu tem, né, o homem, vamos supor, né, que ele é TDAH. Daí tem toda a família ali. A probabilidade de um dos filhos, 2... Em geral é todos, né? Em geral é todos. Mas vamos botar ali de 3 filhos, 2 também tem o TDAH. Então, assim, olha quanto isso vai impactar financeiramente, porque daí a esposa precisaria, o marido precisaria de acompanhamento, os filhos precisariam... acompanhamento e medicação. Então, e a medicação do TDAH? Não é barato. Falo porque eu sei bem quanto é que é. Isso. Bem. Então, assim, é interessante tu trazer isso, Tamires, porque, assim, eu estava até falando com a Carol, né, antes de a gente gravar, que foi o que aconteceu comigo, né, comigo e com meu marido. Ele foi diagnosticado tardio. Então, assim,
eu via que ele tinha alguma coisa, né, antes de eu ser psicóloga. Então, assim, eu via que ele... Mas a gente achava, inclusive ele, que era da personalidade. Personalidade expansiva, comunicativo, sabe? Explosivo, tá? Porque o que acontece? Ele tem muito acesso de explosões. Ai, meu Deus! Só que ele se autorregula muito rápido também, sabe? Então, é uma das queixas também de relacionamento, de casamento. O que acontece? Ele explode e a pessoa se magoa, principalmente a mulher, né? Vamos falar do homem que tem o TDAH. Dali 2 minutos, ele tá normal. Tá tudo bem. Isso. Mas a pessoa tá sentindo exatamente o drama ainda. Como ele consegue fazer isso tão rápido? Parece que a pessoa é... Sim, tipo, como assim? Tu me machucou? E simplesmente tá normal? Junta com o fator de ter dificuldade de entender o emocional do outro. Exatamente. Por desatenção. Exatamente. Exatamente. Mas eu não falei nada. Exatamente. Mas eu falei Nem normal. falei nada, normal. Nem falei nada, normal. Exatamente. Então, assim, a gente achou que era da personalidade dele. Daí, quando veio o diagnóstico, daí a gente entendeu que não era da personalidade, que era, né, itens do TDAH, do transtorno. Que era tratável, porque personalidade não muda. Que era tratável. Personalidade nasceu assim, assim. Agora, o transtorno você trata. E tu sabe que foi bem estranho, porque assim, ó, quando era personalidade, parecia que era mais aceitável. Porque, olha! Por incrível que pareça. Porque se é da personalidade, a pessoa não quer mudar. É dela. Tipo assim, eu me apaixonei por ele assim. Era o jeito dele, eu gostava do jeito dele ser comunicativo, ser brincalhão, sabe? Então, assim, foi por isso que eu me apaixonei por ele. Ele era uma pessoa boa, né? Então, assim, daí... Mas não era. Era do transtorno. Daí agora, eu digo assim... Daí a gente sofre um luto, a pessoa que tem o transtorno, ele sofreu um luto, passou por todas as fases do luto. Quem eu sou, né? Isso era meu ou da personalidade? Se eu tivesse tratado antes, eu seria assim ou não seria? Daí tu que casou, eu casei com a personalidade. Ou com o transtorno. Ou com o transtorno. Exatamente. Exatamente. Todos nós. Eu tô rindo, porque esses dias eu vi um meme. Sim. Não era personalidade, era transtorno. Exatamente. Exatamente. Eu peguei ele muitas vezes, assim, no começo tudo bem. Daí, quando caiu realmente a ficha, eu olhava para ele estava parado. O que é? Não, tô pensando, sabe? Tá tudo bem, querido. E daí, assim, ó, o bom, Tamires, que foi assim, ó, quando a gente descobriu que ele ganhou o diagnóstico, na verdade eu já sabia antes do diagnóstico, porque, né, a gente sabe. Já sabia, nem tava, não era o meu foco o TDAH, mas já, né, já sabia, enfim. Daí a gente começou, ó, vamos trabalhar isso, ó. Então, assim, aquele negócio de quando ele explodia, então, assim, ele, puf, eu dizia, oi? Como é que a gente começou assim, sabe? Oi? Ficar consciente das ações que tinha. Então, daí pra mudar o comportamento. Exatamente. Daí ele foi aderindo. Daí eu disse, sabe? Então, daí assim, não começamos mais a discutir, né? Aquele desentendimento, ou eu ficar magoada com ele. Quando ele explodia... Até porque tu tomou entendimento também que aquilo acontecia por uma situação que tu podia... Exatamente. Vir como uma auxiliadora para ajustar esse comportamento. Isso. Porque fazia mal para ele também. Porque depois eu dizia assim, nossa, tu foi grosseiro, daí, né? Que a gente não entendia. Não, mas eu não quis ser. Então, ficava aquela coisa, né? Então, quando o diagnóstico veio, aí começamos a ter estratégia para aquilo ali. Por exemplo, quando ele dá comidinha para os cachorrinhos, né? Deixa as latinhas ali em cima. Eu passo, olho, eu não vou lá fechar. Querido, as latinhas dos bebês, né? Que é o dos cachorrinhos. Daí ele volta, fecha, guarda. Querido, eu tô lá, eu passei na frente do quarto. Já sabe o que vai acontecer, o que vai encontrar se for lá, naquele momento, antes de falar. Exatamente. A luz ele saiu do quarto e eu passei na frente do quarto, a luz está acesa, eu não apago.
querido, a luz está... Eu posso apagar. A gente combinou isso. Eu posso apagar. Não tem problema nenhum eu apagar. Mas aí tu não vai começar a entender onde estão as falhas e mudar o comportamento, porque ele não vai saber... Sim, porque se eu começar a fazer tudo por ele, porque daí ele começa também a se policiar, claro, né? Então, se eu começo a fazer tudo por ele, daí, de repente, né, vou estar fazendo... Não é mudança de comportamento. É uma mãe daí, né? É uma mãe. Exatamente, tu tem que estar atrás. Assim, ó, vou ser bem sincera pra ti, tá, Tamires? Por exemplo, hoje, aconteceu uma coisa bem interessante. Muito calor, nós estávamos no quarto com os cachorros, né? Tenho 2 cachorrinhos assim, e eles dormem com a gente, então daí muito quente, a gente está no ar-condicionado, fica lá no quarto no ar-condicionado. Daí eu disse assim, fechasse a porta, eles fechei, acho que eu não passei a chave. Daí eu brinquei, eu disse, eu vou lá olhar porque eu não confio no TDAH, porque a gente tem essas piadinhas internas, tá? Daí ele deu uma risada, eu disse, tu não fechou, nem encostasse a porta, imagina passar a chave. Então, na cabeça dele, ele tinha encostado a porta, e ele não tinha. Então, assim, eu vou ser bem sincera pra ti, eu monitoro, tá? Mas tem que, até por segurança tua e talvez dele também, né? Sim, por aí... exato, eu monitoro. Quando a gente vai sair, eu falo assim, querido, pegasse a chave do carro, celular, óculos, assim, sabe? Eu vou, cartões de crédito, tá? Tudo certinho? Tá. Porque assim, ó, inúmeras vezes a gente já saiu, ele tinha um papel, único papel para levar para tal lugar, que aquele era... Tinha ficado. Tu é obrigada a voltar para casa. Então isso não aconteceu 1 ou 2 vezes. Aconteceu várias vezes. Então, o diagnóstico tardio é bom por isso, porque tu sabe que tu tem aquela questão e tu começa a fazer estratégias para facilitar o andamento do lar, da casa. Então, assim, toda a família coopera. Então, tu traz a família também, né? Esse diagnóstico é assim, o transtorno é assim, funciona assim. E daí tu psicoeduca toda a família para facilitar o movimento, o andamento do lar. E tu estavas falando da questão do luto, e aí a gente vê como é diferente de uma pessoa para outra, né? O recebimento do diagnóstico. Falando de mim, especificamente. Eu tive diagnóstico tardio também aos 32, 33 anos, aos 33 anos. E para mim foi um grande alívio ter o diagnóstico. Não no sentido que ele virou uma muleta. Claro. Ele não virou um apoio, mas foi no alívio de assim, entendi por que tal comportamento. Sim. Acontece muito. E agora eu sei. Por exemplo, da explosão. Eu sou uma pessoa explosiva. Eu acho que sou Carol. Sou, né, Carol? Sou. Mas assim, tu começa, né? Também se auto-monitora. Exatamente. Né? Tu começa, opa, peraí, eu não preciso fazer dessa forma aqui. Ou, né, tu desse o exemplo do papel. Quantas vezes ficou alguma coisa para trás? Putz, mas era só aquele negócio que tinha que pegar. Era só aquele. Era só tal coisa. Aí tu começa a criar estratégias para lembrar de tal coisa. Exatamente. Colocar um lembrete de celular, colocar tal coisa, colocar tal coisa. E tu vai entendendo que não é só colocar um lembrar, é só ter uma agenda e anotar. Não, porque eu já cheguei ao ponto de esquecer de olhar na agenda. Exatamente, isso é normal. Então, o meu marido não consegue com a agenda. Se é importante, vai na agenda, vai um alarme no celular, e vai um post-it na geladeira e um post-it no meu computador na mesa de trabalho. Exatamente. Se é uma coisa, não preciso fazer isso aqui, né? E entender outras questões. No meu caso, o transtorno de ansiedade generalizado, que veio, que foi o que me levou ao diagnóstico, a depressão e o transtorno de ansiedade, depois de muito tempo, enfim, entender que tá tudo bem. Ok, é um processo. Talvez hoje seja pior, amanhã vai estar melhor. Entender que uma noite bem dormida de sono melhora. Entender que uma alimentação bem feita melhora. Entender que talvez eu deva... não, eu não vou sair hoje com os meus amigos porque eu vou dormir 2 horas a menos e amanhã eu tenho uma rotina assim. Então talvez seja melhor eu abdicar dessa festa hoje para que amanhã eu não chegue no final do dia exausto. Não sei se com ele aconteceu, se tu percebe muito isso nos pacientes, me ajudou muito a entender um fator que me incomodava demais em mim, a irritabilidade. Sim.
E eu comecei a perceber que essa irritabilidade, ela era gerada por excesso de estímulo. E eu não entendia, porque às vezes uma coisa assim, e eu do nada eu explodia de uma forma que era uma... Depois que... O que aconteceu? E ou foi um dia muito tenso, ou foi um barulho que ficava ali me incomodando, ou foi uma luz muito forte, ou muita coisa nova que chegava do dor de cabeça. E esse excesso... E eu comecei a entender que assim, ok, tô incomodada, eu preciso de um momento pra me regular. Eu trabalho com criança, então assim, criança grita, criança brinca, criança corre, criança faz bagunça. E tem alguns que te pegam no dia que tu tá um pouco mais cansada, que eles te desregulam. E tá tudo bem. Há um tempo atrás, ai não, é só um, vamos pro próximo. Agora não, peraí. Calma. Entre um e outro eu preciso de 5 minutos. A gente lá na clínica tem a sala sensorial, né? Eu vou lá pro meu balancinho. Vou pro balancinho, me coloco no balancinho lá, só 5 minutinhos só. Exato. Ai, respirei, meu balancinho, ok, regulei. Voltei, pronto. Volta nova, volta pronta para aquilo lá. E daí você vai vendo, entendendo estratégias, percebendo como você funciona, e daí você explode menos. Exatamente. Aí você trabalha melhor. Exatamente. Aí você acaba tendo, no meu caso, menos ansiedade. Eu comecei a entender que eu tenho que, na minha ansiedade, no caso, acontecia pela procrastinação, então eu procrastinava, não fazia, ficava ansiosa porque o prazo estava chegando, e daí era uma bola de neve. Não, peraí, eu não quero ficar ansiosa lá na frente, né? Então tá, vamos fazer uma lista. Eu hoje, preciso limpar, por exemplo, preciso limpar a casa hoje. E eu tô zero vontade, sei que eu vou procrastinar, que eu vou pegar celular e vou ficar ali. E vou ficar fuga. Não, peraí, eu vou fazer uma lista. E eu faço uma lista passo a passo. A lista salva vidas. Feito. Até porque, pra mim, o check é um reforçador gigantesco. Então, assim, check, fiz. Eu nem olho a lista, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas só pensar que eu vou dar o check, vou ver tudo verdinho depois, dar uma... Maravilha. Ai, que bom. Ok, venci um dia, sabe? É achar estratégias, assim. Então, mas pra mim não veio essa parte do luto, do diagnóstico. Realmente veio... Ai, que bom. Sim. Agora eu acho que eu tô me entendendo. Porque, talvez porque esses traços de personalidade me incomodassem muito. Eu acho que por isso, talvez, o luto também foi tipo assim, ai, tá, eu não sou assim, é só um transtorno. Dá pra gente melhorar. Porque, tu falou, a personalidade, eu não tinha pensado nisso. A personalidade, é difícil você mudar a personalidade. Não, é tua. Como é que assim? Não vais mudar nem por ti, nem por outro. É tua personalidade. Exato, mas... Agora, do transtorno, sim. É mais fácil? Né? Tem tratamento. Então, assim, tudo que era muito exacerbado, né? Por exemplo, o meu marido, ele tem uma coisa assim, que ele não pode ver criança. Ele adora criança. Só que ele se torna uma criança. E ele provoca as outras crianças. Então, os pais não gostam. E daí fica aquele gritedo, né, entre ele e as crianças. Isso antes não me incomodava, que eu achava que era outra. Ai, que bonitinha a pessoa. Que homem maravilhoso, gosta de criança, né? Que bonitinho. Olha, pessoa que gosta de criança e de animais é a pessoa que é maravilhosa, né? É um santo, né? Certo. Né? Posso conviver tranquilamente. Sim, né? Pessoa totalmente do bem, né? Então aquilo ali foi uma coisa que eu, né? Que é uma das coisas que eu gostei nele, né? Ele é comunicativo. Só que daí assim, ó, quando tu passa a conviver com a pessoa, aquele comunicativo que era legal passou a ser demais. Irritante. Exatamente. Daí começa todo mundo. Daí não tem filtro. Não tem. Meu Deus, o filtro. Jesus! Eu entendi um pouco disso também, que às vezes fala assim, meu Deus, por que eu falei tal coisa pra tal pessoa? Nossa! Só ficar quietinho. Nossa, o filtro, gente, cortar as pessoas. Daí, meu Deus, Tamires! Daí, agora, tudo, né, a gente foi desenvolvendo, quando ele vai cortar, ele para, sabe? Ele já sabe. Eu sento sempre, né? Tá bem do lado pra... Então, assim, são estratégias que a gente desenvolveu. Então, assim, sem filtro, daí os pais não gostam da bagunça que tá gerando. E daí, assim, o que acontece? Nesse negócio de criança é bem interessante. Criança não tem limite. Eles têm uma energia absurda. O adulto só que o adulto não. Então, ele brincava um pouco com a criança, daí a criança queria continuar brincando, ele não. E daí, o que acontecia? Ele ficava bravo.
Tá entendendo? Porque a criança não cansa. E daí ele ficava bravo. Não quero mais. Daí ficava assim... Ele virava o tio legal, de repente ele não queria mais ser o tio legal. Exatamente. E daí o que... E tem isso, é uma característica do TDAH, que ele é 30% mais infantilizado do que a faixa normal, né? Não sabia disso? Não sabia. Sim. E não é infantilizado assim, de infantilizado de não saber fazer as coisas, não. É a característica... O emocional é infantilizado. Exatamente, 30%. Agora é um momento de terapia. Agora, calma, volta. 2 segundos. Eu sou uma pessoa muito séria e me incomodo de ser uma pessoa muito sisuda. Mas eu tenho uma característica que as pessoas... E assim, hoje eu olho pra ela como uma característica boa. Eu não quero mudar isso. Mas agora tu falasse uma coisa, eu fiquei pensando. Sempre me falaram que eu sou uma pessoa muito emotiva. Muito emotiva. Uma pessoa que chora com facilidade, que se emociona com facilidade. Isso é bom, uma pessoa forte é assim. Mas assim, agora tu falasse da questão da infantilidade, não pode estar dentro dessa característica, porque uma criança chora com mais facilidade, ela se emociona com mais facilidade, ela se envolve com mais facilidade. Pode. Só que tu tens que ver também se não é tua criança interior, daí vai para outro assunto, né? Tem que ver. Mas isso é desconfortante para ti? Não, hoje não. Hoje é um traço que eu gosto porque eu acho que eu consigo entender as coisas de outra forma e ao mesmo tempo que eu me emociono para chorar, eu me emociono para felicidade, de olhar uma coisa que para os outros é uma coisa boba, cara, que bom que isso aconteceu. Olha que bonito isso aqui, olha. Isso vai me dando respaldo pro dia a dia e caminhando mais leve, mais tranquila. É assim, né, Tamires? Se te incomoda, é passível de tratamento. Se não te incomoda, se tu acha... Mas eu fiquei pensando nessa questão da infantilidade. Pode ser, pode. Daí vai que a gente nunca é 100%, né? Pode. Pode sim, pode ser, pode não ser. Daí isso é uma questão para ser vista em... Eu não sabia disso. Que interessante. Então, volta mais um gancho. Crianças maiores no consultório, né? Que a gente tem crianças mais velhas que tem diagnóstico. E uma das queixas dos pais é essa. Meu Deus, mas ele tem tantos anos e parece ter tantos anos? Sim. É uma característica do transtorno. Que daí a gente tem que trabalhar com um pouco mais de afinco para mostrar, não, olha só, a sua idade é essa, você tem que fazer tal coisa, isso aqui já não compete mais a você. É realmente uma característica. Sim. Roupas também, né? Tem adolescentes que se vestem até mais infantilizado, né? Com lacinhos, sabe? É até difícil falar sobre a vida sexual com essas adolescentes, principalmente menina. Né? Justamente por causa dessa... Né? Que tá um pouquinho aquém da idade que deveria estar. Demora um pouquinho mais para as coisas... Lembrando que não é um retardo, tá? Não, sim. Não é uma questão de maturidade. Maturidade, tá? Vamos deixar bem claro. Sim. É uma questão de maturidade mesmo. Maturidade comportamental. Isso, 30%. Tá? Menos do que a faixa normal. E o efetivo... jovens. Sim. É por isso que, assim, ó... no caso ali, né, era bem representativo o meu marido gostar de brincar ali, de estar com as crianças, coisa que o adulto não, né, ele brinca, sem mas diagnóstico, é diferente. Isso, sabe, é rápido, não é tão... Porque assim, ele desce ao nível da brincadeira das crianças, sabe? É bem assim, as crianças amam ele, assim, é o amiguinho. E eu tenho... esse é legal, essa história. Tinha um menininho que ele brincava, jogando bola lá, era uma amiga minha, psicóloga também, e daí eles brincavam de bola, assim, enquanto os adultos estavam conversando, o meu marido e a criança brincando de bola, e daí corria, fazia... Daí no outro dia, esse menino falou pra avó dele assim, ele tava indo pra praia, ele era muito hominho, sabe? Muito hominho. Acho que tinha uns 5 anos. Muito hominho. Ele disse, vó, sabia que eu tenho um amigo velho? Ele tava se achando. Um amigo velho, sabe? Daí passou, né? Daí outros dias a gente, tem um amigo velho, a mãe dele se referia ao Silvonei como amigo velho, né? Ele disse, mãe, não é pra falar isso dele. Era como se assim, nós estivéssemos falando como se fosse uma ofensa. Como se fosse pejorativo. Não, e não era isso, né? Que ele é o amigo... É o amigo mais velho, o meu amigo adulto.
Muito engraçadinho. Então, assim, as crianças adoram. E é uma característica deles, sabe? Agora eu tô... 30%. Outra coisa. Falando em 30%, é 30 e pouco por cento, não consigo agora lembrar bem certinho. Mas o efetivo carcerário também. A pesquisa, né, nas prisões, 30% do efetivo carcerário é... Nossa, e daí isso explica muito a questão do, assim, de oportunidade, de como... inclusão na escola, oportunidade de emprego, toda aprendizado. Toda a vida. Né, assim, dá para entender, né, porque vem tudo... Vem junto, né? Vem. Quantos viram... E quantas crianças, né, Jerusa, a gente... Ai, porque é preguiçoso. Sim. Porque tal coisa, porque tal coisa. E se for um quadro mais grave, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Sim. E ela precisa de uma assistência real para ela conseguir vencer etapas que para outras pessoas são naturais serem vencidas. Hoje, Exatamente. Isso é uma coisa que, assim, que quando eu falo que para mim foi um alívio, esse foi um dos pontos, assim, entender que aprender para mim ia ser mais difícil do que para os outros. Exatamente. Não é porque eu tinha menos inteligência. Pelo contrário. Eu não sei, mas é porque para fixar aquela mensagem eu precisava de um pouco mais de esforço, de métodos diferentes. Isso foi de um alívio. Tudo bem que eu me esforce 3, 4, 6 vezes mais com uma pessoa que não tem TDAH. Mas eu não sou burra. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Nunca fui taxada assim a vida toda, até porque tenho uma inteligência num bom padrão. Então, assim, as dificuldades escolares estão mais ligadas à desatenção, à conversa. Mas sempre tive notas bem boas, até porque dentro de casa não era permitido ter notas baixas. Ah, sim. Mas sempre foi com muito esforço. Com mais esforço do que a faixa normal. Que a faixa normal. Sempre, com mais afinco, mais... Sabe? Sempre aquela remando mais, sempre mais cansada. E daí eu comecei, não, tudo bem, vou me dar o respeito de se eu preciso para ler um artigo. Isso não entra em livros... teóricos. Não entra em livros de lazer. Ah, tá. Agora, na teoria... daí, eu no meu caso, né, eu vou achando estratégias para estudar. Ler um livro é muito difícil, então eu vou escutar um podcast que fala desse livro. Eu vou ver a aula desse livro. Eu vou... Audiobook desse livro. Porque daí eu vou ter acesso à informação. Sim. Mas eu não vou conseguir ler o livro, mas eu tenho acesso à informação que o livro me traz. Tá vendo as estratégias que tu, depois do diagnóstico... Várias. E daí, eram estratégias que antes existiam. Eu pensava assim, nossa, mas eu tô sendo muito fresca. Mas eu tô querendo o lado mais fácil. Ai, não tô querendo o jeito mais fácil. Eu sou preguiçosa. Eu sou preguiçosa. Sabe? E as crianças crescem com isso. Elas crescem, eu sou preguiçosa, eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que eu... E às vezes quase, né, o irmão, o primo, as pessoas mais próximas. Seu irmão faz, por que você não faz? Né? E o TDAH, a comparação. Né? Isso mexe com a autoestima, mexe com tudo, assim, se você, né? E isso o diagnóstico salva. Salva quando pequeno. Sim. E quando adulto ele te dá, assim, fala... Pra mim foi um... Ok, tá tudo bem. Só continuar. Pra melhorar, mas é só continuar. Sim. Tá tudo certo. Né? Sim. Não, ele teve... primeiro, ele gostou. Depois, ele, quando caiu na real, teve o processo de luto. Ele passou as 5 fases do luto. Daí, depois... Sim, depois veio aquele... Começou a se entender, né? Tipo assim, agora sim. Ele também, achou bom. Talvez pra mim tenha sido mais fácil, porque eu também tô na área, então assim... Pode ser. Né? E assim, foi e cada um vivencia de uma forma, né, Tamires? Um vai aceitar, outro, não, eu não tenho, entra em negação, né? E vai pra cá. Pra mim, o maior alívio, assim, foi o dia da primeira medicação. Que eu cheguei no final do dia e falei assim, eu funcionei. Gente. Foi a coisa mais incrível do mundo. Meu Deus, o meu cérebro funciona.
Olha só, eu fiz tudo que estava na minha lista hoje. Eu fiquei assim, gente, claro, o efeito da medicação, ele vai ficando comum a gente, é um dos motivos, a minha médica pede para que a medicação do TDAH eu tome só em dias úteis, né, finais de semana ela pede para eu não tomar. Final de semana, férias e tal, é a orientação que ela me dá, não é orientação para todo mundo, então converse com o seu médico, ok, é a minha médica para a minha pessoa, dessa forma. Isso, até porque as miligramas também são diferentes para cada um. Exatamente. Então, assim, por exemplo, a gente saiu das férias agora em dezembro, a gente ficou de recesso 3 semanas. Quando eu voltei e tomei, no dia que eu tomei, eu falei, ai, olha só, que legal, porque a gente já adapta, o corpo adapta, né? E daí ela já pede pra eu fazer essa pausa por um desses motivos. Sim. Mas, não. Daí eu não entendo porque as pessoas não querem. Não, os medicamentos é maravilhoso, é uma mudança muito grande. É vida? É vida. É vida. Parece que tira uma nuvem de cérebro. Exato, uma névoa mental. Eu concentro. Eu consigo focar. Eu consigo fazer tal coisa. Eu consigo ler um livro, que é a maior queixa, né, dos TDAHs é não conseguir nem ler. Eles dizem, né, alguns, né, claro que não é para todos, tem gente que consegue ler livro. Tem gente também que diz assim, tu fez faculdade, tu é TDAH, como tu fez faculdade? Então, assim, tem muito desses preconceitos, Dizem sabe? que nós somos mais criativos, isso é verdade? Com certeza! Dizem que nós temos uma criatividade muito, assim, não, isso é a característica número 1. A gente também, é isso que dá, assim, ó, a gente tá falando os pontos, né, negativos, vamos botar assim, né, para ser bem didático. Mas, gente, o que eu digo dos TDAH? Coração enorme, são amorosos, sabe, são criativos. A maioria dos artistas é TDAH, pintores, Van Gogh, se eu não me engano, um desses artistas famosos. Tem suspeita de diagnóstico desse tipo. Sim, sim. Então, assim, Einstein também. Tem um monte de Tesla, parece. Então, assim, tem um monte de gente que é gênio, sabe? Que é TDAH. A gente sempre falou disso do TEA, né? O autismo, a gente diz várias celebridades, vários o autismo cientistas também. Que o autismo coloca, né? Mas a criatividade do TDAH realmente... Não, o TDAH é criativo, tem um coração grande, eles têm muitas qualidades, muitas qualidades. Então, eu sempre falo para a família, né? Ou no Instagram, quando eles, né? Eu digo, foca nas qualidades. Defeito todos nós temos. Foca nas o que tá sendo ruim aí, mas olha como tem qualidade. Foca na qualidade, né? Porque eles têm muita qualidade. Esse transtorno traz junto muitas qualidades. Eu escutei isso, eu estava entrando na profissão acho que eu tinha acabado de me formar fonoaudióloga quando eu escutei isso, de uma aula que um professor falou isso, quais são as qualidades no TDAH? E disse que a turma ficou em silêncio. Tem muitas. E ele trouxe isso, assim, de ser criativo, comunicativo, amigo de todo mundo, quer falar, quer leal. Conversar. A característica mais que eu digo assim, né? Lealdade. Pensa que são leais. Eles são amigos de verdade. Se eu falar isso de mim, eu vou estar puxando o braço para minha sardinha, mas... Não, eu estou falando até dos meus pacientes, né? Claro, tenho dentro de casa, mas nem vou usar ele como exemplo. Os próprios pacientes. Tu tem experiência são muito leais. Para a gente finalizar, o que a gente pode dizer para quem está buscando um diagnóstico, desconfia que esteja dentro eu ia falar do espectro, desculpa. Quem esteja dentro do diagnóstico de TDAH, que a gente pode dar um norte para essas pessoas o que procurar primeiro, quem procurar, que profissional procurar, o que a gente pode trazer para elas? Então, tem uma coisa que eu quero falar, e está meio dentro dessa tua pergunta. Chega muitas pessoas no consultório, Tamires, assim, ó, eu tenho TDAH. O autodiagnóstico. Eu digo, ok, não digo que não, né, nem que sim, porque eu também não sei. Eu digo, ok, cadê o laudo? Não fui laudado, não tem laudo. Eu vi lá na internet. Então, eu tenho quase todas as características e então
vamos fazer avaliação ou não, vamos primeiro, né, vamos conversar, vamos ver, sim, podemos ver se tem, então vamos por esse caminho. A própria pessoa, mas tem muitos pais que vêm assim, ó, meu filho tem TDAH também. Só que não é porque o filho tem, eles querem o laudo, mesmo, sabe? Já chegou para mim pais que já veio de outros psicólogos, né, que trouxeram as crianças de outros psicólogos, que a psicóloga disse que não era TDAH, que era rotina, falta de rotina, tá? Daí essa criança chegou para mim, 11 horas no celular, dormia 2 horas por noite, ia na escola de manhã, não se alimentava direito, não fazia atividade física. TDAH, com certeza. Exatamente. Daí eu disse, começou comigo, eu nem começo, a avaliação minha começa no processo terapêutico. Eu não vou chegando, sabe, justamente por isso. Para não se perder, fazer avaliação que nem precisa ser feita. Primeiro, para fazer, até porque se a gente tentar fazer, vai fechar diagnóstico, porque vai fechar qualquer diagnóstico. Mas tá tão suja a rotina que... Vai fechar de ansiedade, vai fechar de depressão, vai fechar de borderline, vai fechar tudo. Vai fechar todo o DSM. Por quê? 11 horas no celular? Até a gente, né? Qualquer pessoa. Isso é inaceitável. Um adolescente. Então, daí veio de outra, porque a psicóloga falou que era rotina. Veio para mim, quando eu comecei a investigar, era rotina. Daí o pai tirou também, porque eles querem laudo para essa criança. O diagnóstico parece que valida. Exatamente. É como você diz, ele é assim porque ele tem TDAH, sabe? A desculpa para os pais, sabe? Então, assim, tem que cuidar muito. Então, assim, primeira coisa que eu digo sempre para os meus pacientes, tanto os que têm transtorno quanto não têm, é o tripé. Eu já até brinco assim, é o tripé. Sono, alimentação, atividade física. Tu vai chegar lá na anamnese e já vai perguntar, qual hora tu dorme? Qual horário que tu vai dormir? Qual horário tu levanta? O que tu come no café da manhã, no almoço, na janta? O que tu faz de atividade física? Daí, o que tiver desregulado isso aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é regular isso aqui. Porque se tu não tem domínio próprio para regular essas 3 coisas, Tamires, como é que tu vai fazer as outras coisas? Sabe? Porque tem que ter uma base. Esse aqui, o tripé, é a base do tratamento. Tu começa aqui. E é uma base que quando foge, a gente descompensa totalmente. Totalmente. Isso aqui é tanto para pessoas que têm diagnóstico quanto não têm, tá? Se ela tá ali só mesmo para evoluir, para se conhecer, não importa. Isso aqui é a base, tá? Então, assim, já começa por aí. Então, assim, a gente tem que cuidar muito esse negócio de ter certeza, não tem. E os profissionais habilitados para dar diagnóstico. Vamos lá. Tem muito disso também. Os únicos no Brasil que podem dar diagnóstico: neuropsiquiatra, psiquiatra e psicólogo. Tem uma psicólogo rede... pode dar o diagnóstico de TDAH? Pode. TDAH, todos os diagnósticos, tá? Ele pode. São só os 3. Inclusive, tem muitos psicólogos que não dão. Eles botam hipótese de diagnóstico, né, ou suspeita e mandam para o psiquiatra. No TEA é o que a gente vê muito. Isso. É o que a gente... Isso. Então, assim, claro que no TEA ali tem aquela também que a gente pode fazer aquela multidisciplinar, né? Que pelo DSM é o... Isso, correto, mas sim, os 3. Aqui no Brasil tem muito assim, tem muito preconceito ainda do diagnóstico do psicólogo, tá? O que é aceitável é de neuro, psiquiatra e psiquiatra, tá? Mas sim, pode e deve. Eu acho que o psicólogo ele deve se apropriar disso. Eu acho que assim tá muito voltado mais para o lado da medicina, né? O médico, o neuro, o psiquiatra, desculpa, e o neuro, né? Então, assim, eu acho que está na hora da psicologia se apropriar dessa parte que lhe cabe. Esse tempo eu ouvi um médico falando que, eu gostei bastante da fala dele, que ele falou, o diagnóstico não, a gente tá falando de autismo, né? O diagnóstico não tem dono.
O diagnóstico é de quem viu, quem reparou, quem percebeu. Essa pessoa. E não é um prêmio dar o diagnóstico. Não. Você vai lá, você fala, você percebe, você facilita aquela vida. Você é um facilitador daquele diagnóstico, né? Eu achei bem interessante, porque é bem isso que tu falou. Muitas vezes o psicólogo vê, o fono vê, os outros profissionais todos, fora o médico, percebem algum diagnóstico, mas o médico não percebe porque o médico tem um recorte. Exato. Eu vou te falar da minha experiência de diagnóstico. Eu fui numa psiquiatra, que foi indicação, e ela fez uma bateria de teste comigo no consultório. Que foi assim, eu fiquei chocada. Foi uma consulta de 2 horas, 2 horas e meia. Foi muito longa. Eu saí de lá diagnosticada e tal. Até tava pensando agora, tava falando do laudo, eu falei, eu nunca peguei o laudo escrito. Eu nunca... Tu precisa? Eu preciso, mas eu nunca peguei. Check pra fazer. Mas ela fez toda a bateria, chegou no final assim, olha, Tamires, estou vendo isso, aqui, ponto, é isso aqui. Sabe? Eu falei, tá, ok. Pra mim deu certo, né? Mas poderia ter sido minha psicóloga. Poderia. Se ela tivesse percebido. Poderia. Né? Enfim, mas voltando, né? Muitas vezes os terapeutas todos vêm, mas o médico tem aquele recorte de 1 hora, de 30 minutos, 20 minutos daquela pessoa, daquela criança. Ah, não tem. Mas tem toda uma equipe que acompanha, que vê. Que suspeita, que sabe que tem algo diferente ali, que não está sendo explicado por nenhum outro motivo, né? Isso é bem interessante a gente falar. Se o psicólogo tem realmente esse poder, ele deve sim se apropriar disso, porque... Sim. Né? Sim, e outra coisa, assim, ó, essa hipótese, né, tem outros profissionais que fazem, e eu vou te falar, tá, Tamires, está chegando muito para mim, é assim, ó, uma vez laudado, sempre laudado. Não tem como tu... Não tem como deixar de ser TDAH. Não, então assim, ó, tem que cuidar muito no profissional que vai, porque eu vou ser bem sincera para ti, eu tenho pacientes meu que ele não tem TDAH. Mas tem um laudo. Tem um laudo. Ele tem um laudo. E foi dado por psicólogos. É válido. Porque se fosse por uma neuropsicopedagoga, alguma... Até poderia, porque eles não podem dar. Mas por uma psicóloga, né? Então assim, ó, não tem. E tem que cuidar muito, porque assim, ó, é aquilo que nós estávamos falando, a rotina. Às vezes é confundido com uma ansiedade. É muito comum confundir TDAH com ansiedade, TDAH com depressão, TDAH com transtorno bipolar, TDAH com border, sabe? Porque tem muitos transtornos que eles se sobrepõem. Então, assim, eu sou muito cuidadosa. Que pode ser comorbidade, mas pode ser o diagnóstico de base. Já aconteceu de ser transtorno bipolar com comorbidade de TDAH. Olha. Não é comum, tá? É muito mais comum, ao contrário. O TDAH ser o diagnóstico muito mais comum, ao contrário. Tá? Só que assim, ó, o tratamento é completamente diferente, porque se for transtorno bipolar com comorbidade de TDAH, tu vai tratar o principal. Sim. Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado. Então, assim, eu sou muito criteriosa. É melhor a gente deixar o diagnóstico correr, não, vamos tratar mais um pouquinho, do que a gente... Exatamente. Eu peco por, sabe? Por cuidado. Tá certo. Quando chega, eu digo assim, ó, não tenha pressa. Mãe, não tenha pressa para laudar. Ó, se for adulto, não, eu não. Se tu quiser pressa, não é comigo. Não é. E outra coisa, se eu fizer 10, 15, 20 sessões e não tiver certeza absoluta, eu não vou te dar. Não adianta nem assim, ó, não adianta me pressionar, não adianta falar. Eu já falo já na primeira sessão. Queres um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico, né, com uma sessão, com 2 sessões, 3 sessões, vai em outro psicólogo, ou, mais rápido ainda, é psiquiatra, né, psiquiatra ou neuropsiquiatra. Mas eu não. Então, assim, daí tem gente que não quer. Que é uma coisa mais rápida, né? Não, mas eu tenho a paciência do mundo todo. Sabe? Porque assim, ó, é aquilo que eu falei, Tamires, uma vez laudado,
Sempre laudado. Sempre laudado. Eu estava em terapia já há uns 6 anos, já quando fui atrás do diagnóstico. Então. Há muitos anos de terapia já, até porque terapia é vida, né? Todo mundo tinha que fazer. Ah, não! A gente ia ter bolsa terapia. Meu Deus, o que é a terapia? É uma loucura, né? Ela é essencial. Eu tô algum tempo sem, tô assim... Não, precisa, é maravilhoso. Precisa. E daí quando foi assim, foi muito natural. Porque daí tudo que era comorbidade já estava tratado, já estava regulado, já estava organizado, orientado. Eu achei legal quando eu fui na terapia pelas primeiras vezes, né? Eu disse assim, nossa, eu vou, claro que todo mundo tem questões, mas eu não tenho questões. Até o primeiro tudo bem da psicóloga. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu não tinha problema, achei na terapia, né? Tipo assim, eu vi, é igual quando tu ganha o diagnóstico né? Ali, meu Deus, abriu a minha mente. Eu nem achava que isso aqui era um problema. É um problema que tá atrapalhando a minha evolução. Terapia Gente, incrível. como é que eu não vi isso? Terapia incrível. Então, com ou sem diagnóstico, terapia essencial. Não, é para todo mundo. Gente, a terapia é vida. Terapia, gente, terapia. Toda vida. Não vai pra academia, corre na rua e vai fazer terapia. Exato, sim. Né? Eu acho que a gente podia botar até no tripé, né? Vamos fazer uma cadeirinha. Não, a terapia é muito necessária. Sim. Jerusa, muito obrigada. Imagina. Foi ótimo estar com você. Foi um prazer. É um assunto que a gente poderia ficar horas. Não, na verdade, a gente nem arranhou a superfície, né? Não. A gente foi só assim. Só bem. Mas de repente vem mais. Sim. A gente pode fazer coisas mais focadas, né? A gente puxar. Mais foi focado. Ótimo. Muito obrigada. Prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite mesmo. Obrigada. Gente, obrigada. Quem curtiu o vídeo, dá um like nele, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo com o passar do tempo.